Olá, queridos, a paz do Senhor, movidos pela fé, está começando. E hoje, um tema bem interessante. Prova na constituição do lar. Você já passou por isso? Quer saber como que é? Conhecendo experiências de irmãos? Bom, te convido a chegar bem pertinho, porque movidos pela fé, vai começar. Aqui nos estúdios de Manaim de Domingos Martins, nós temos um casal. Estão aqui para compartilhar com a gente a experiência que eles viveram, experiências mesmo, né? Que eles viveram na constituição do lar. Eu apresento para vocês o pastor Edilson Júnior. Edson Júnior. A gente estava treinando. Fala Júnior. Eu conheço como Juninho, pastor Juninho. Mas, por favor, repita seu nome para eu não passar vergonha de novo. Sério. Vou te ajudar. Edson Júnior. Edson Mais Júnior. conhecido como Júnior, Juninho, sem problema nenhum. Eu conheço como Juninho. Isso. E a sua esposa Vivi, a querida Vivi, tudo bom, Vivi? Tudo bem. Paz, É um Senhor. prazer estarmos aqui, né? Recebemos esse convite no dia do nosso aniversário de casamento. 20 anos, né? 20 anos de casados. Aí, de manhã, o Célia me chama, fazendo esse convite maravilhoso, né? Meu nome é Vivian e estou muito feliz por estar aqui, né? Essa experiência maravilhosa. Amém. Eles estão participando do seminário aqui de Domingos Martins e vão compartilhar com a gente a experiência que eles viveram. Vocês já devem ter Amém. percebido que tem um sotaque no ar. Não, Eles são importados do Rio. Pois é. Se eu mudar um pouquinho, não repare não, porque eu costumo voltar ao sotaque capixaba, baiano. Eu fico tentando parecer um pouquinho com vocês, né? Mas não consigo. Vocês, bom, vamos falar um pouquinho de onde vocês são, da igreja, o pastor aonde? Nós somos do estado do Rio, né? E somos da cidade de Duque de Caxias. A igreja que nós estamos lá, a igreja de Centenário, é a primeira igreja de Duque de Caxias. Ela tem a minha idade. Hoje eu tenho o prazer e a honra que o Senhor me deu de pastorear a igreja que eu nasci, né? A igreja tem 39 anos de idade. Então estamos ali na Baixada Fluminense, né? Tem sido uma bênção. Estamos ali. Amém. Você acompanha o pastor também na mesma igreja? Sim. Sou da É mesma perto, né? igreja. É pertinho. Muito Pertinho da próximo. nossa casa também. Ai, que bênção, que bênção. Foi a igreja que também eu me converti, tive minha primeira experiência com o Senhor. Amém. E Que lá eu bênção. conheci ele, né? Outro dia ela falou assim, Lucélia, olha, eu não vou ficar mais na igreja que você tá, não. Eu falei, você não se pastoreia, não. Entendeu? Você vai ficar na igreja que eu estou, sim. Por que eu falei A sua isso? missão é estar do meu lado. Por que eu falei isso? Porque a primeira vez da vida que ficamos do lado da nossa casa, né? Aham. Então, bem prática, né? Pra igreja. Virou a esquina, já tô na igreja. É muito Então, bom, foi, né? assim, bem cômodo. É bem mais fácil, com Ela certeza. disse que Mas quando aí- eu sair de lá, ela vai ficar e eu vou pra outra. Eu, não é nada disso. Se é pra sofrer, eu não sofrer junto. É verdade. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O pastor, você também, né, Vivi? Vocês trabalham na evangelização lá na Rocinha. Sim. Sim. E eu conheci os dois lá, na evangelização da Rocinha, que Primeira é uma Rocinha. benção, a primeira Rocinha. Gente, quando eu subi naquele morro pela primeira vez, o morro é assim, ó. Aí você sobe, porque o pastor Edilson, atleta, ele sobe. Quando a gente chega lá em cima, quando desce, quando você para, eu não conseguia ficar parado, minha perna É tremia. verdade. Tremia, de tanto que é alto e Quando a gente fala Pique, né? sobe, é inexplicável, assim. É um negócio que só a pessoa, para entender mesmo, só subindo, né? Essa questão, porque são muitas escadas, muitas vielas, muito alto. tem uma benção, no trabalho ele é uma benção, né? Edificante. Eu tive o prazer de participar, eu glorifico o senhor Raquel, né, que é a minha filha, Sim. participa. Agora tá um pouco mais difícil, né, Claro. por conta dos trabalhos, Isso. é mais casamento, Isso. é mais difícil. Mas as experiências ali são grandiosas, é uma benção. Graças a Deus. Sim, uma grande bênção. O tema que nós vamos falar é experiência na constituição do lar. Vocês são casados há quantos anos? E aí eu já quero que vocês já dêem um resumo pra gente de como começou a história de vocês.
Ó, eu vou começar porque eu gosto de começar essa história. Sempre, tá? Será por quê? Como eu falei aqui, estou pastoreando na igreja que eu nasci, e quando intermediário, a Vivian estava adolescente, né? Nós temos uma pequena diferença de idade, ela estava adolescente. E o Senhor me fez dar a ela uma rosa no pátio da igreja, né? Jardim E nós da éramos igreja. muito amigos, né? E eu dei aquela rosa para ela. E eu costumo dizer o seguinte, eu falei assim, ó, fica aí que daqui a pouco eu volto e a gente resolve essa situação, né? Então o tempo foi passando, eu me batizei, mas depois eu tive um período que eu me desviei, problemas familiares, saí da igreja na adolescência, mas quando retornei para a mesma igreja... Mesma igreja que ela? Mesma igreja que ela, né? A igreja de Centenário. E quando retornei, lá estava ela, a menina que eu dei a rosa. A menina que eu dei a rosa, né? Ela ficou assim, né? Logo que começamos a conversar, né? Ah, não, que ele é novo... E é mais novo que eu, não sei, algumas preocupações normais, acho que... Mas vou interromper Claro. rapidinho aqui. Aí você já chegou, já viu, identificou que era a menina e já demonstrou interesse por ela? Já foi falar para ela logo? Sinceramente, não demonstrei, né, interesse por ela, não. Como todo jovem, tem as suas amizades, né, as suas afinidades. E a gente vai conversando com um, com outro, né? E isso é importante também, o jovem... Às vezes tem um jovem muito amigo, e esse jovem também pode ser usado pelo Senhor, porque eu perguntei a jovens amigos, inclusive um amigo era o primo dela. E eu perguntei para ele assim, Leonardo, sua prima, rapaz, o que você acha? Para eu casar com ela. Ele falou assim, rapaz, ó, minha prima é uma benção. Então tá bom. Era o que eu precisava saber, mas eu nunca... São as informações necessárias. Eu sempre tive muita dificuldade, né, com isso. Então, nunca cheguei para ela e vamos orar. Olha, eu tô gostando de você, não. Se não fosse a ajuda de alguns amigos, aí acho que a gente não estaria aqui. Então vocês tiveram ajuda de irmãos para que hoje vocês pudessem estar unidos, né? Tem alguma irmã ou algum irmão em destaque que ajudou com experiência ou com conselhos? Sim, inclusive eu tive um pastor na época, né? Que ele falou assim, Vivian, não adianta você ir para Manaim todo final de semana, né? Porque quinta-feira a gente ia para Manaim só voltava no domingo, né? Que o seu escolhido, né? Ele não está lá no Manaim, ele não está aqui na igreja. Você continua orando porque ele está lá no mundo. Você tem que orar para ele retornar. Aí nisso chegou o Júnior, né? Retornou à presença do Senhor. E só que muitas dúvidas, né? Estavam no meu coração, porque eu já era uma serva definida. Já era professora na igreja, já tinha alguns compromissos na casa do Senhor. E eu me preocupava muito com isso, né? Eu gostaria de ter alguém do meu lado que me acompanhasse, né? Que não fosse para mim uma pessoa que ali me interromper nessa trajetória que eu já estava seguindo. E nesse momento de dúvida, né? Uma irmã falou assim, o quê, Vivian? Você não vai mais orar com o Júnior? Desistiu? Né? Desistiu dele. Aí eu falei assim, Elane, ele tá retornando agora para a igreja, não sei. Ele é muito novo também. Aí ela falou assim, não desiste não, Vivian, sabe por quê? Você não estava lá dentro, você não ouviu as promessas que o Senhor deu a ele. Aí eu aí me interessei, né? Tá, e quais foram as promessas? Aí ela falou assim, vou te falar primeiro, o Senhor falou que tinha promessa de ministério para ele. Aí eu aí me interessei, né? Que também era o meu desejo. Não que eu fosse, né, pastora, mas eu gostaria de ter que meu esposo fosse pastor e acompanhar ele na obra do Senhor. E aí eu me interessei. Ela falou assim, o Senhor prometeu muitas bênçãos também, né? Na caminhada dele como servo do Senhor, com família, cerca de família. Aí eu falei assim, então não vou desistir não. É tão interessante, né, Vivi, você falando a respeito de que você se interessou quando a irmã comentou a respeito da promessa no sentido espiritual para a vida dele. Sim. Os servos do Senhor, eles buscam isso, né? Os servos, ver como que ele é como servo, o que o Senhor tem para a vida dele. Porque o restante vai vir, claro. Né? A gente não vai olhar para uma pessoa, os jovens de hoje não vão olhar para uma pessoa e entender, não, é isso aí que eu quero, o Senhor vai mudando, não. A gente sabe que quando tem uma promessa da parte do Senhor, há em nós
um valor, a gente passa a dar valor muito maior, principalmente quando o sentido é espiritual. Com certeza, quando o sentido é espiritual, para aqueles que estão vivendo realmente, que querem realmente alcançar uma promessa no Senhor. Não é isso? E nós participamos uma vez de um seminário de jovens, né? Não sei se o Júnior já estava na igreja. O Senhor mostrou, o pastor desenhou até num quadro, né, negro, um coração, e dividiu esse coração em 3 partes, né? Vida espiritual, profissional e afetiva. Só que os jovens colocou sempre em ordem, né, aquilo que estava de acordo com a necessidade do jovem. Mas o Senhor pediu para que nós organizássemos vida espiritual, vida profissional, Primeiro, né, segundo. e vida afetiva. Porque a orientação do Senhor é que o espiritual, ele iria nos direcionar a todas as coisas, né? Então, se nós nos colocássemos a ouvir a voz do Senhor, então por isso que o meu desejo era que eu tivesse alguém do meu lado, onde nós pudéssemos caminharmos juntos na presença do Senhor, fazendo a obra dele, né? Então, eu sempre tinha dentro do meu coração esse seminário. Houve muita pressa, Lucélia. A preocupação da dúvida, porque houve muita pressa da parte do Senhor em definir a nossa vida. Entendeu? Nós constituímos o nosso lar em 1 ano e meio. Entendeu? Eu ia perguntar isso agora. Qual foi o espaço de tempo? Constituímos o nosso lar em 1 ano e meio. Né? Eu tinha 18 anos de idade. Então, assim, havia aquelas dúvidas. É isso mesmo? Eu tinha no meu coração, porque o Senhor havia falado comigo, é isso mesmo. Né? E minha mãe, ela brigava comigo, ela não aceitava algumas coisas, que ela dizia, você é muito novo. Né? Aí eu falei, não se preocupa não, quem está definindo a minha vida é o Senhor. Não se preocupa com idade, não. Entendeu? É uma curiosidade na época, minha mãe e meu pai foi com muita raiva, minha mãe assinar o casamento, porque eu não podia assinar, mas ela foi lá assinar. O Senhor moveu o coração dela e ela foi lá assinar o casamento. Inclusive o pastor falou assim, né? O que a Ruth não vai assinar? Vai sim, é uma serva do Senhor, a Vivian. Né? Ele tá casando na presença do Senhor, isso é só vitória. Manda ela vir aqui que eu vou conversar com ela, só que nem precisou dela ir lá. Que bênção. Foram muitas provas, né? Foram. A caminhada de vocês, a experiência de vocês, ela relata isso, né? Foram um processo de muitas provas, e até mesmo depois que vocês casaram, até o período Sim. de um determinado tempo, né? Porque eu já conheço a experiência, você já compartilhou comigo. Mas depois de tudo isso que aconteceu, tantas provas, tantas dificuldades, vou perguntar para vocês dois, os dois vão responder de cada vez. Mas primeiro a Vivian, quando você colocou o pé ali, na igreja, para começar o casamento, qual foi a sensação, o sentimento que veio no seu coração? Isso que tá me dando agora. A vontade de chorar, né? Porque eu olhei pra igreja, naquele momento eu olhei, gente, a igreja tá linda, né? E as irmãs só me perguntaram assim, Vivian, o que você quer? Aí eu falei assim, irmãs, eu gosto de amarelo, né? Eu gosto da cor amarela. Elas ornamentaram a igreja ficou linda. Então, quando eu fui pra porta da igreja, que eu olhei assim, eu falei assim, eu vi ali a presença do corpo, né? Ai, que bênção. Né? A união do corpo da igreja, a alegria da igreja, não somente a nossa alegria como casal, está começando ali uma família, mas a alegria da igreja. Então aquilo ali me deu uma vontade de chorar, e a irmã que estava comigo no carro, Vivian, não chora não, vai borrar toda a maquiagem. Preocupação de toda noiva. Aí eu falei assim, e naquela época não tinha maquiagem como hoje, né? Mais trincada, como eles dizem, né? Que não sai com nada. Isso aí eu respirei fundo e entrei na igreja, assim, um louvor. Qual foi o louvor? Foi As Muitas Águas. As Muitas Águas. Você viu que ela perguntou, você lembra? As Muitas Águas, o louvor da aliança também, que falava, até que é o tema do nosso casamento, né? Que é acerca de Ruth, do livro de Ruth. Onde quer que tu fores, irei eu, Senhor. Então esse para nós texto é lindo, né? Esse para nós é a bandeira do nosso casamento, né? Então quando as lutas chegam, aí nós lembramos que nós temos um Deus que está conosco, porque muitas lutas chegaram, né? Muitas na enfermidade, né? Na minha voz, por exemplo, no momento eu fiquei com como é que fala? Nódulos nas cordas vocais, mas o Senhor... Vive a professora, né? Então... Aí aquilo me atrapalhou, né? Para louvar o Senhor, mas eu fiz tratamento, melhorei, mas no momento que eu estava muito preocupada com isso também, foi um momento ao qual o Senhor falou assim, usou o pastor para falar, o Senhor, você está pedindo para ser curada na garganta, né? Mas o Senhor está curando algo na sua barriga. E passou um tempo ali, eu engravidei.
né? Tive meu filho Estevão, que foi para nós uma vitória no nosso casamento. Uma outra vitória no nosso casamento também foi o Benjamin, que eu engravidei, e quando eu ia completar 3 meses eu fui acometida de Zika, né? Então aquilo tudo, o filho vai nascer com microcefalia, mas o Senhor, glória a Deus, né? Nos deu uma bênção. Tudo bom que Glória a estava Deus. blindando o ventre, né? Glória a Jesus. Então também é uma vitória, são várias, né? Então eu separei essas 3 que também, né, no ano da Covid, o Júnior ficou também 11 dias. Eu fiquei sabendo. Ficou muito mal, né, no hospital. 11 dias internado, também que foi um momento bem difícil da nossa trajetória, do nosso casamento, mas que com a ajuda do corpo, com a ajuda da igreja, nós estamos aqui, né, Glória a Deus. para glorificarmos o nome do Senhor. E assim, Olha, o sentimento ao chegar na igreja, o dia de casamento, foi algo muito especial. Porque você percebe o seguinte: quando a igreja, a gente costuma usar essa palavra, né? Quando o casal ele cai na graça da igreja, né? Quando o casal ele é dependente do corpo, isso é muito importante para quem vai construir lá. Hoje nós temos algumas facilidades nos nossos dias de hoje, algumas condições. O jovem às vezes tem alguma condição, por mais que se aperte, mas algumas facilidades para que tudo aconteça. O casamento, o vestido, a lua de mel, tudo, né? Hoje há uma facilidade maior. Na época do nosso casamento nós não tínhamos nada. Não tínhamos nada. O diácono da igreja disse assim para mim: você vai para onde? Eu falei assim: vou para lugar nenhum, vou para casa. Aí ele: não, você não vai para casa. Eu vou te dar o final de semana do seu casamento. Aí eu me lembro até hoje, diácono Adílio, hoje é pastor Adílio, na região sul-fluminense. Ele terminou o casamento, ele disse assim: olha, vão para casa, se arrumem que eu vou lá. Ele pegou o fusquinha dele, aí partimos para Miguel Pereira, foi uma benção. Mas assim, em tudo isso, um diácono muito amado, o diácono Torquato, eu já havia ganho a lua de mel e não tinha R$1, não tinha um dinheiro para nada. E ele colocou um presente no meu bolso e não disse o que era o presente. Ele: Deus te abençoe, meu filho. Ele disse para mim, não disse o que era. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei o envelope, eu imaginava que era alguma coisa, né, nesse sentido. Mas quando eu tirei, eram R$100, né? E foram os R$100 assim, mais duradouros da nossa vida. Mas são mínimos detalhes, podem parecer materiais, né, financeiros, mas assim, o corpo nos ajudou em tudo, as irmãs, a participação, aquela alegria. Eles não estavam fazendo para nós, eles estavam fazendo para o Senhor, entendeu? O lar quem estava constituindo era o Senhor, a oferta era do Senhor, quem moveu a igreja foi o Senhor, né? O tema desse quadro, movidos pela fé, né? Então o Senhor moveu a igreja nos abraçou de uma tal forma que nós glorificamos muito o nome do Senhor. Então, eu acredito que no seu coração era gratidão, né? Muita gratidão. Muita gratidão. O pastor falou alguma coisa, eu estou me controlando para não chorar. Eu também. São detalhes na nossa vida que a gente vai levar para sempre, né? Para sempre vocês vão guardar na memória de vocês aquele fusquinha chegando lá, pegando vocês, o detalhe de um presente que foi posto ali no seu bolso, e vai ficar para sempre, vai ficar marcado para sempre, vai passar de geração, seus filhos vão contar as experiências, porque foi um lar constituído na presença do Senhor. E o resultado hoje é um pastor, uma irmã responsável das atividades da igreja, um lar abençoado na presença do Senhor. Bom, agora nós chegamos numa parte que eu fiquei pensando. Eu sempre faço essa interação aqui. É a primeira vez que a gente está entrevistando dupla, né? Um casal. E aqui agora a gente vai fazer uma interação com vocês dois. Vai ser o seguinte: eu vou fazer a pergunta. Se for você aponta para você. Se for ele, você aponta pra ele, se for ela, você aponta pra ela. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. O mais romântico. É ele. Você não é romântica? Mais ou menos, mas ele é muito romântico. Que bom, isso é muito bom. Eu sei ser, né? Eu sei ser, nos momentos certos. Sabe alimentar, né? O mais bagunceiro. Ele também. Pode apontar. Ele. Acho que todo marido, né? E os filhos estão acompanhando, porque os dois são muito românticos e também bem bagunceiros. O mais preocupado. Eu sou muito preocupada. Todas nós somos, né? Sou muito preocupada. Todas nós. Bom, esse aqui eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. O mais brincalhão. É ele.
Ele é, até demais, né? Às vezes eu fico, amor, calma. Você é um pastor. Você é um pastor, tem hora que ele esquece. Quem pede desculpa primeiro? Eu, É, com certeza. sempre. Sempre. Mas isso é bom, né? Eu lá em casa, a gente tem um hábito assim, um bom hábito, né, de errou, pedir desculpa. Às vezes acontece de esquecer, mas eu sempre fico em cima, tanto com as minhas filhas quanto com meu esposo. Eu sempre fico em cima. Uma coisa que eu aprendi, né? A desculpa, ela liberta a gente. Quando você pede desculpa à pessoa, você se sente liberto daquilo que aconteceu. E é muito bom ter esse hábito, né? Esse bom hábito de pedir desculpa. Eu acho que é muito importante, né? É libertador para a pessoa que está sofrendo ali por ter feito algo que magoou, né? É libertador. Quem esquece as datas importantes? Ela mesmo, eu acho. Data de aniversário de casamento? De tudo. Não. Eu lembro mais. Bem-vindo ao clube. É. Eu também esqueço. Mas não é nem questão de eu quero esquecer. Não, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de guardar nomes e datas. É impressionante. Eu não consigo guardar. E se eu anotar, eu esqueço de olhar. Eu esqueço de olhar que eu anotei. Eu esqueço que eu anotei. É mais ou menos assim. Olha, foi muito bom conversar com vocês. Foi muito bom. Foi muito bom rever, né? Porque já tinha um tempo já que a gente não se via. Acho que foi desde a última rocinha, né? Será? Não, São José. São José, São José. isso aí, foi, São São José. José, É isso aí. Agora chegou o momento de vocês compartilharem a experiência. Aí vocês escolhem quem quer contar a experiência. Fique à vontade. Eu queria só contar uma bem breve, que está dentro desse tema de constituição do lar, que é o tema desse quadro aqui, que eu acho muito importante, porque, como nós falamos, a constituição do nosso lar foi muito rápida, né? Aconteceu de forma... Nós entendemos que o Senhor tinha pressa para isso. E nós tínhamos uma casa para morar, definida. O meu pai disse assim, vocês vão morar nessa casa aqui, que era a casa da família e tal, não sei o quê. Chegando muito próximo ao casamento, nós já estávamos noivos, né? E a casa desandou, não tinha mais casa. E agora o que vamos fazer e tal. E recorremos ao ministério. E fomos conversar com o pastor à época, o pastor Sérgio Murilo, um pastor que já nos conhecia há muito tempo, para nós é um pai. E ele disse assim, e a gente costuma dizer que a fé, ela não se explica, né? Ela se vive. Você não tem como explicar a fé. Você vive da fé. E o pastor, ele disse o seguinte, você mora onde, Vivian? Quando nós falamos ele a situação, você mora onde, Vivian? E a Vivian, pastor, eu moro na comunidade da Mangueirinha. Tá, então vamos fazer o seguinte. Ele não perguntou ao Senhor, ele não perguntou nada. O Senhor falou pela boca dele. Vocês vão morar lá. E a Vivi e a mãe dela moravam elas duas juntas e elas falaram assim, pastor, como? Mora eu e minha mãe. A nossa casa é quarto, cozinha e banheiro. Não é nem uma kitnet. Não tem como o Júnior morar lá. Ele disse, sim. Sua avó não mora embaixo? Porque ele conhecia bem a família, perguntou, sua avó não mora embaixo? Ele disse, sim, mora embaixo. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão casar, vocês vão morar lá, a sua mãe vai morar com vocês, ela só não vai dormir lá. Então sabe aquela definição que você para humanamente falando, racionalmente falando, você diz, isso é loucura. Não existe isso. O que esse homem está falando não é correto. Não procede. Não procede. Ele não sabe o que ele está falando, né? Mas a fé fez com que o Senhor movesse o pastor, o ministério. Isso é muito importante para quem está constituindo o lar. Porque hoje olhamos ao nosso redor, muitas das vezes, para quem está constituindo o lar, não procura o seu ministério, não procura o pastor, não procura um irmão, um conselho, né? A fé, muitas das vezes, ela se completa nos conselhos. Porque o Senhor vai colocar conselhos na boca de irmãos, de servos de Deus, para te auxiliar, e o Senhor vai te despertar para aquilo. Então, o que aconteceu? Nós nos casamos, cumprimos, honramos a palavra do Senhor através do ministério, nós nos casamos, moramos ali, a nossa sogra conosco, fazendo comida e tal, lavando, cozinhando, ia trabalhar, de noite, na hora de dormir, boa noite, ela ia para a casa da mãe dela, da avó da Vivian, e nós permanecíamos, né? E isso durou
3 anos. Exatamente, a Vivian ficou grávida lá na comunidade, mas no ano que o Estevão nasceu, 6 meses antes, mais ou menos, né? A Lucy, que é minha sogra, mãe da Vivian, ela foi mandada embora do trabalho, 25 anos de trabalho. E ela pegou tudo que ela recebeu e ela disse assim: minha filha, isso aqui é seu. Dá entrada numa casa, constrói, faz o que você quiser. Vê diante do Senhor o que você quer fazer, porque isso aqui é seu. Né? Então, daquilo ali o Senhor nos organizou, nos direcionou, construímos uma casa ampla. No dia que Estevão nasceu, ele tinha um quarto dele para ele já repousar. Então, assim, o Senhor nos honrou pela palavra, né? Pela fé. Nós vivemos essa experiência grandiosa. Às vezes o casal ele não está vendo resposta. Ele quer constituir, né? Mas ele procura: eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu não tenho aquilo. Corre para o Senhor. Corre para o corpo, o Senhor vai dar resposta. Se o Senhor disser que você vai casar desempregado, você vai casar desempregado. Se o Senhor disser que você vai esperar 1 ano, você vai esperar 1 ano. Mas a fé vai fazer com que você veja as respostas do Senhor. E, Lucélia, particularmente que quando você nos convidou, o Senhor falou isso comigo. Haverão momentos que a fé ela vai te dar respostas imediatas, que foi o caso de Davi. Davi estava com a família toda destruída em Ziclag. E ele parou e a fé moveu ele a consultar o Senhor. Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou atrás do inimigo? Eu vou recuperar? O que vai acontecer? E o Senhor disse assim: vai, porque eu vos darei na sua mão. Ele foi e deu. A fé moveu ele a consultar ao Senhor em um ato de desespero, de angústia, de dificuldade, mas deu a resposta imediata. Ele foi e alcançou a vitória naquele momento ali. Agora, para Abraão, não. A fé moveu Abraão a ir para uma terra, sair da sua parentela, um lugar distante. Mas foi posteriormente que ele viu a sua vitória. Anos e anos de caminhada até ele ver. Mas se você for movido pela fé, não importa o tempo. Importa que a vitória já está garantida do Senhor. Nossa, eu glorifico o Senhor porque, assim, eu estou sentindo muito a presença do Senhor, porque a experiência de vocês é edificante. Eu acredito que vai ser edificante também para muitos irmãos que estão nos assistindo, para todos aqueles que estão ouvindo, que estão aguardando a constituição do lar, aqueles que já passaram pelo processo e que venceram. A confirmação da vitória de vocês é edificante para a vida da igreja, para a vida do corpo, e isso para a gente é uma vitória. Eu agradeço a participação de vocês aqui com a gente, foi uma bênção. Que bom. E pode ter certeza, muitas vidas foram tocadas Amém. pelas experiências que vocês passaram aqui. Glória tá bom? a Deus. Amém. Foi um prazer estarmos aqui. Fala também. Prazer imenso, né? O que eu quero dizer é o que a palavra fala, né? Lá no início da criação, do nada ele fez tudo, né? Então, quando a gente olha assim, não conseguimos enxergar a vitória, nós precisamos lembrar disso. Do nada, Deus faz tudo. Glória a Deus. Então, isso é fé. É isso aí. Né? Ser movidos pela fé, não pela nosso entendimento humano, porque no nosso entendimento humano a gente não vê, né, uma luz no final do túnel, mas com a presença do Espírito Santo e crendo que Ele faz tudo, é só esperar. Amém. Amém. Obrigada, tá? Ser forte, corajoso. Amém. Eu quero agradecer a sua participação até aqui. Você sabe que a sua participação é fundamental. Sem vocês sentadinho no seu sofá, ouvindo, assistindo esse programa, o programa não seria possível. Também quero te dizer uma coisa. Você tem experiência para compartilhar? Então envia pra gente. Vai estar passando aí, ó, na tela, um e-mail. Encaminha sua experiência e nós vamos ler aqui. Ou quem sabe, te convidar também para você estar aqui com a gente. Obrigada. A paz do Senhor, e não esqueça, curte e compartilhe esse conteúdo. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor.